Salve, salve time de empreendedores! Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar de um assunto muito, mas muito importante. Se você está na operação, você é dono de um negócio, você está pensando em empreender, se você ficar muito na operação, a sua empresa não vai crescer. A sua empresa não está crescendo. Isso gera um risco muito grande para você fazer sua empresa fechar, para fazer sua empresa falir. Então, olha só, dicas importantes que a gente vai passar aqui para você hoje no nosso Papo de Empreender. Fica até o final que rola sempre aquele plano de ação para te ajudar já a colocar tudo em prática que a gente vem falando aqui, tá ok? Vamos então à situação de hoje, ao cenário de hoje. Olha só, isso acontece muito, mas com muita frequência. Você que está começando a empreender, você que pensa em empreender, você que já é um pequeno empreendedor, microempreendedor, você desenvolve a sua empresa, cria a sua empresa, começa, ela cresce e aí você se perde nesse processo. Daí você não consegue mais fazer sua empresa crescer, porque você chega no limite das suas horas. A sua empresa ela está limitada a você, ela está dentro do teu contexto de horas. E como não dá para aumentar as suas horas, a sua empresa não cresce. E aí você não enxerga isso. E isso gera um risco enorme dentro do teu cenário para que a sua empresa feche, para que a sua empresa literalmente morra. Isso é muito crítico, porque eu tenho certeza que não é isso que você quer. Você quer sair desse cenário, então cola com a gente aqui que você vai ter várias dicas aqui hoje para você mudar isso daí. Olha só, esse contexto todo, ele é claro, você não consegue dar conta de tudo, tá certo? São muitas as atividades, ainda mais se a empresa começa a crescer, ela começa a dar certo, e eu tenho certeza que ela dá certo. E aí as pessoas não enxergam que para crescer mais eu preciso mudar esse cenário que está acontecendo, e a gente vai falar aqui. É como se você tivesse aquela sensação de equilibrar pratos, sabe? Aquele jogo do circo que tem, que um palhaço fica lá equilibrando vários pratos ao mesmo tempo, e ele vai num ponto uma vez, ele vai num outro prato outra vez, ele vai no outro prato, até para o prato não cair. Esse é o cenário que muitas vezes empreendedores, microempreendedores, MEI, e pequenos empreendedores, até médio empreendedores passam por essa situação de equilibrar a prata. Eu quero fazer você mudar esse jogo, virar esse jogo no que a gente vai falar aqui hoje. Ponto crucial dentro desse cenário é você desenvolver processos mais time. E aí você não enxerga isso. Você tem muita dificuldade de definir processos e de formar time. Você traz muitas vezes para trabalhar pessoas com você que são medianas, que são medíocres, pessoas que não conseguem entregar o que você precisa, e aí fica sobrecarregado o teu cenário. Então você precisa definir processos e você precisa formar times campeões para que faça a sua empresa crescer, para que libere você para fazer outras atividades, tá certo? Então esse é o ponto crucial dentro desse jogo. Você precisa definir, e quem tem que definir esses processos é você, meu amigo, é você, minha amiga, que precisa mudar esse jogo e sair desse cenário que processo não é importante. A falta de processo ou o processo dentro da tua cabeça mais a falta de time é o que está fazendo você perder o jogo, é o que está fazendo você perder o campeonato, tá certo? E aí a sua empresa, eu tenho certeza que ela vai fechar e você precisa mudar isso. Tá bom? Você tem que desenvolver atividades que são importantes, atividades que vão ser essenciais para o negócio e não a operação. Você tem que estar na linha de frente do seu negócio, enxergando oportunidades, enxergando melhoria. Você tem que sair do processo para você poder enxergar essas oportunidades. Caso contrário, você vai ficar ali enterrado dentro da operação e vai morrer com a operação. Olha que triste isso. Então, algumas atividades elas precisam ser delegadas. Algumas atividades elas precisam ser passadas para frente para que libere o seu tempo, tá certo? E outras atividades menos importantes ainda, elas precisam ser eliminadas, tá certo? Então são atividades que você está fazendo e você está jogando o seu dinheiro fora. Então você precisa entender isso, que você precisa de time, você precisa de processo e você vai liberar o seu tempo para essas atividades que não fazem, você não precisa fazer. Okay? Porque o negócio ele precisa crescer, você precisa estar enxergando, você precisa estar fazendo parcerias, você precisa estar desenvolvendo novas tecnologias, você precisa estar enxergando para que caminho você vai como dono do negócio, tá certo? E você fazendo tudo, você não vai conseguir fazer isso. Você é empreendedor, você é empreendedora, eu vejo muita empreendedora perdida, querendo fazer muita coisa, querendo fazer tudo e não enxerga a hora de delegar, não enxerga a hora de trazer uma equipe, tá certo? E a gente quer modificar isso. Se você quer entender melhor, a gente pode te dar um diagnóstico gratuito para eu poder analisar o teu cenário e poder te entregar uma avaliação,
tá certo? Então é só entrar em contato com a gente que a gente passa isso, a gente começa a fazer, a gente marca aí uma reunião online, tá ok? Voltando ao nosso assunto, olha só. Quem está muito na operação não trabalha na estratégia da empresa. O que é estratégia, Marcelo? Estratégia é fazer a empresa crescer. É para onde que a empresa vai estar. Aonde que a empresa vai estar daqui 5 anos. Para isso você precisa definir aonde que vai querer estar e precisa criar plano. E aí, como você está muito na operação, você não faz nenhuma coisa e nem outra. Olha que triste. Isso significa que a sua empresa não vai estar lá daqui 5 anos. Porque as coisas mudam tanto que você não vai conseguir enxergar as necessidades para daqui a 5 anos. Então cuidado, muito cuidado, porque sua empresa pode estar num abismo e você não está vendo isso e aí pode ser tarde demais. Porque você precisa entender o jogo que você está jogando, você precisa entender o cenário que você está hoje para poder reverter isso. E só através de processos e pessoas, time, né? Montar time eficiente, eficaz, né, de alta performance é o que vai fazer você sair dessa situação, tá ok? Muito importante esses detalhes. Ponto crucial, de novo, mais uma vez, reforçando tudo isso, processo e time. Você tem que ter processo para todas as atividades dentro do teu contexto, dentro da tua empresa, financeiro, gestão de pessoas, gestão de processos, a questão o próprio processo em si, daquilo que você entrega, tá certo? O processo de marketing, processo de vendas, tem que estar tudo detalhado. E para cada um desses processos, você precisa ter time, pessoas que vão conseguir entregar aquilo que você deseja para sua empresa, para a sua empresa poder crescer, tá ok? Muito importante, tá bom? Eu te desafio a botar isso em prática, a colocar isso em ação, tá certo? Porque senão não vale nada do que a gente está falando aqui, que é desenvolver processos e colocar pessoas nesses processos. Se você está começando, se você talvez não consiga identificar, talvez você não consiga trazer pessoas, mas você consegue definir os processos, estabeleça a regra dos teus processos, porque daí fica fácil para quando você contratar, é só você entregar os processos, treinando as pessoas, e aí você vai conseguir. Se você já está mais avançado, pega aí uma parte, defina os processos, treine as pessoas, faça com que elas entreguem melhor do que elas estão entregando hoje. Faça elas entregarem como a tua empresa merece, tá certo? E se elas não cumprirem isso, aí você troca as pessoas. Aí você desenvolve outra pessoa, traga outra pessoa para desenvolver. Como eu disse, você tem direito a um diagnóstico grátis aqui com a gente. Basta você entrar em contato com a gente que a gente vai agendar um diagnóstico de 30 minutos, onde eu vou te entregar um relatório para você poder dar o passo inicial aí, tá bom? Esse é o nosso combinado aqui. E eu quero saber o que foi importante para você hoje nessa nossa aula aqui, nesse nosso material que a gente está entregando hoje aqui. Comenta aqui com a gente, traga informações para a gente poder melhorar e acrescentar cada vez mais valor aqui para você. E para finalizar o nosso Se Liga Nessa Ideia, quem está fazendo o seu negócio crescer se você anda muito na operação? Tá certo? A operação ela é importante, mas você não pode estar enterrado na operação. Você precisa estar olhando para o futuro para fazer a sua empresa crescer, tá ok? Muito material de graça, a gente tem um método o nosso método Auxílio de Empreender, onde a gente tem mentorias, a gente tem treinamentos, entre em contato com a gente está disponibilizando uma parte desse treinamento nesse workshop, são 3 aulas gratuitas para você entender o cenário para empreender, para quem quer começar a empreender, para você se reciclar, modelo de negócio, como que deve ser feito, a gente já dá umas dicas lá para você começar algo e poder começar a empreender, tá bom? Um e-book de gestão do tempo para organizar melhor o seu dia a dia, para você ter muito mais resultados. E eu quero te conhecer, eu quero saber, né, o seu nome, de onde você está falando e as suas dúvidas e as suas sugestões de temas aqui pra gente, tá ok? Te aguardo, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima!